Iniciamos a análise fraca comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos começar pelo GE. Ancelotti conversa com o GE sobre o Zenit. Vamos analisar o campeonato. O treinador comenta possível transferência do meia-campista. É difícil porque o campeonato russo não está passando em todo o canal, não está na Champions. Esse momento de guerra dificulta muito a visão na minha análise, mas esses jogos de seleção serve para colocar ele como queridinho do Ancelotti. Porém, depende do Gerson, né, aceitar. O Flamengo é uma boa venda. O Flamengo já alugou 15 milhões com Alcaraz de euros, vai pegar 25 com o Gerson e pode chegar a 40 milhões com o Wesley. Então põe aí 25, 30, 40, 80 milhões para mim que vai ter para trazer um reforço ali para substituir o Gerson, o Wesley nessa janela até a janela de outubro ou agosto ou setembro. Acho que fecha em agosto ou setembro, a próxima janela. Flamengo reforçar o Flamengo se perder eles. Então vamos esperar. Pelo menos ele vai jogar o Mundial de Clubes com o Flamengo e depois sim ser negociado. Então o Flamengo só resta esperar. Falando em contratação, pauta no dia do GE. Flá contratar alguém após Jorginho. Veja Brano. O clube negocia com Carrascal para anunciá-lo em julho. Muito nome vai ser sentado no Flamengo. Acho que esse tempo sem jogo muito nome vai circular. Porém, as negociações vai acontecer estilo a condição do Jorginho, que veio falado desde o ano passado. Perdão, desde o ano passado veio falado sobre a sua contratação e o Flamengo ficou ali naquela conversa até fechar esse ano. Então o Flamengo não tem pressa em contratar ninguém, tá com o time bem armado. Se tiver pressa, o Flamengo tem dinheiro para fazer essas contratações. Então muito nome vai ser sentado. Eu não caio muito nesse disse-me-disse. A diretoria está pensando bem quem vai trazer. Isso aí, né, tem que ter paciência. Vamos mais uma notícia. STJD recebe inquérito e tem 60 dias para se denunciar o PH. O procurador pode denunciar atacante ou arquivar o arquivo. Acho que vai arquivar. Ali tá claro que ele não obteve da informação para ter lucro. Ele foi perguntado e respondeu algo assim, uma conversa normal entre irmãos. Então nem vou dar muito assunto a isso. Vamos para agora sair do GE e entrar no coluna do Flá. Flá prevê 2 saídas de atacante após disputa de Mundial de Clubes. Nessa reportagem fala que do Michael e Cebolinha. Também no início do ano, ali do final do Carioca, falava que o Luiz Araújo ia sair do Flamengo, ia pro Cruzeiro, uma troca, e não saiu, e o Luiz Araújo se tornou uma referência ali, um cara que tá vivendo a boa fase agora no Flamengo. Então é o que eu digo em relação à contratação, é muita coisa sendo falado, mas eu vejo que o Michel tem o mercado hype, que adora ele, e o Cebolinha tem o Grêmio, que é o mercado nacional, que gosta dele. Então vamos ver se realmente vai ter negociação. Acho que agora é muita especulação sobre o Flamengo. Se sair um dos dois, acho que aquele Okafu do Milan lá, que de repente para mim possa contratar
que aí abre espaço para mais um atacante. Peço perdão que eu tô um pouquinho gripado. O Flamengo não deve renovar com Matheus Cunha para 2026, afirma jornalista. É o que eu falo, o Flamengo tem que negociar o Matheus Gonçalves e ter uma porcentagem na futura venda. Como o contrato dele é até o final do ano, tem muita coisa para ser negociada. Acho que o Flamengo está fechando primeiro com o Varela para depois entrar no contrato com eles. Mas eu acho que o Matheus Gonçalves assim, precisa sair do Flamengo para mostrar seu potencial. Ele é um baita goleiro, que eu falo, se o Hugo tá na seleção, eu vejo o Matheus Cunha mais goleiro que o Hugo Souza. Mas vamos esperar para que vai desenrolar. Como eu falei, né, do período, muita especulação sobre chegada e saída do Flamengo. Felipe Luiz intensifica a preparação do Flamengo para a disputa do Mundial de Clubes. É isso aí, o Flamengo tem que focar mesmo no Mundial e deixar esse bafafá, essa fofoquinha de quem chega e quem sai na diretoria. Então ele tem cada vez mais unir o grupo, cada vez mais deixar o time mais homogêneo e fazer o time ser mais coletivo e aplicado taticamente. Então ele tem que fazer o trabalho dele e brindar o jogador para que o Flamengo possa até vencer esse Mundial, se o Flamengo estiver jogando o fino da bola. Falo isso porque a gente já acompanha a seleção brasileira e muitas vezes o Brasil entrou como um país, na época de 90, assim, um país que não ia ganhar a Copa do Mundo e arrebentou ganhar a Copa do Mundo com jogadores nacionais. Então eu creio que o Brasil vai seguir o mesmo caminho. O Flamengo vai entrar meio desacreditado, mas o conjunto do Flamengo é muito bom. O Flamengo é o quinto time que mais arrecadou dinheiro com venda de jogadores de 2025, fez o ranking. Olha só, isso aí é excelente. E ainda o Flamengo não vendeu jogadores que realmente vai vender se as negociações chega a ser realizado, que é o Wesley e o Gerson aí que está escritando nesse ato. O Flamengo já vendeu 140 milhões, o Inter 141, o Atlético Mineiro 214, Palmeiras 328 e o Botafogo 419. Se você pegar o Botafogo, desmontou o time. Palmeiras que está revelando muitos jovens, por isso que está conseguindo uma boa venda. E o Atlético Mineiro está sempre revendendo e recomprando jogadores, então tem que fazer o balanço dele de contratação e venda. A mesma coisa do Palmeiras, que está sempre renovando o elenco, o balanço financeiro deles. Internacional, que me surpreendeu, que não vem com uma grande equipe, mas sempre está acima do Flamengo nesse negociação. Vamos para outra notícia. O Flamengo teve 9 camisas para o Mundial de Clubes. O marketing funcionando. O Flamengo lançou uma nova camisa para vender e essa renda ajuda demais o Flamengo manter o time. Mais uma coluna do Fla. Fla pode perder jogador para time rival do Brasil. Vamos ver. Franco Babi chegou ao Flamengo em 2018 e conquistou 9 títulos. É o time de basquete. Esse ano não chegou na final do basquete nacional. Mas tem muito orgulho, esse ano já foi campeão do Mundial de Clubes de basquete. Joia do Flamengo marca Brasil Coleia em último jogo da data FIFA. Vamos ver. Rian Lucas foi à rede em vitória do Brasil Sub-20 sobre a Coreia do Sul.
Esse Renan Lucas, o que eu falo, preciso já ganhar a chance. É um jogador que vem evoluindo. Vamos ver como o Flamengo pode fazer com esse jogador, já que tem o Everton Araújo que joga muito e chegou o Jorginho, um cara de alto nível. E tem o Ala, tem o Gerson, tem o De La Cruz. É muito jogador para pouco, para pouco time. Para caber num time com 11 jogadores. Vamos mais uma coluna do Fla. Lucas Paquetá recebe batismo religioso com a ação de Pedro do Flamengo. Essa notícia aí tem esse cunho religioso, mas não é o que eu quero entrar. Mas eu quero analisar essa aproximação de Pedro e Paquetá. Eles podem... Paquetá, para mim, é um nome que o Flamengo pode repatriar mais possível no momento. Então, o Flamengo vender Gerson, vender Wesley e já vendeu o Alcaraz, juntar a grana e comprar o Paquetá, vai ser um baita reforço para o Flamengo que mexe mais com a torcida, pelo menos na minha opinião e minha análise. Vamos para mais uma do coluna do Fla. Corinthians vence o Flamengo e técnica rubro-negra perde o primeiro no Brasileirão. Feminina, futebol feminino. Eu acho que o basquete feminino vem crescendo dentro do Flamengo e precisa do apoio de todos para que cresça. O basquete eu acho que está mais avançado, vai ser um marketing, vai ser uma estrutura de negócios mais avançado. Eu acho que precisa também ter mecanismo para conseguir solidez em cada esporte, não dependendo do futebol, mas em cada esporte conseguir seus patrocínios, a sua receita, sem depender do futebol. Isso aí seria muito importante para o Flamengo. E mais uma notícia: saiba onde existia o jogo do Brasil e Paraguai. 5 jogadores do Flamengo estão à disposição. E isso aí, vamos ver como os jogadores do Flamengo vão estar à disposição. Ainda tem aqueles que moram no coração da torcida, que é o Vini Júnior, que a torcida adora e quer ver. Então vamos acompanhar essa seleção e torcer para classificar, que com 5 nomes na seleção, o Flamengo ganha demais com isso no mercado europeu. Essa análise vai comigo, Eduardo. Amanhã eu volto com uma nova, se Deus quiser.